E Jesus falou disso. Quando vídeos falar de guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. O que inicia a última semana, que é a grande tribulação... É uma paz. É um acordo de paz. E quando muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. De paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e falso profeta. O falso profeta aparece antes? Não. O falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... É? Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã juntos e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Pode ser. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem pensando muita possibilidade de ser. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem, inclusive ele é visto como com 2 chifres, né, como um cordeiro. Então ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas na verdade ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Agora, essa semana última, a grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que eles fazem... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o Templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. É depois? Tá, então começa com a paz. Então, começa com a paz e um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O Shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano. É durante a sexta. O Shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O Shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vão derrubar os muros, vão fazer estradas. Vai ser uma paz que o mundo vai aplaudir, vai falar, acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar nos santos dos santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por isso... Onde seria esse templo? Não é no Monte Moriá. Mas não é onde estão escombros e em cima tem uma mesquita? Você já viu aquela foto clássica de Jerusalém? Que de um lado você tem uma cúpula de dourada, que é de ouro. Sei. Então, aquele é o domo da rocha. Dentro daquela cúpula tem a pedra que os judeus acreditam que Abraão apresentou Isaac. E os muçulmanos acreditam que Ibrahim apresentou Ismael. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, né? Ou domo da rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo, ele vai ficar entre as duas coisas, não vai ter que derrubar nada. Não vai ter que derrubar nada. Não. Tá. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de Porta Dourada, ou Porta Formosa, que ela está fechada. Ela está fechada, e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote nos Santos dos Santos uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir, e quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Entendi. Acontece que
Suleimão, magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte, eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos 6 Dias e Israel tomou Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir.